É isso daí. Bom, eu tô recebendo aqui o doutor Dayan Siebra, cearense, né? Cearense bom, vascular e ortomolecular. Além disso, é Master Coach também, exatamente. né? Então a gente vai falar tudo sobre pressão alta, prevenção, sintomas. E tô recebendo a Angélica Guimarães, que é professora, mas você está aqui para falar sobre pressão alta. Sobre a minha... Você convive com isso há quanto tempo? Olha, desde os 18 anos, Nossa. Então um pouquinho menos até. Um pouquinho menos. Bom, doutor, vamos começar falando o que é a pressão alta. A gente mostrou um pouco no vídeo, porque algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Existem muitas causas, mas queria primeiramente desejar um bom dia a todos que estão em casa, nos assistindo, a vocês aqui, né? É um prazer estar aqui com vocês. Mas a pressão alta, eu gosto de falar das coisas de uma forma mais prática, para que as pessoas entendam em casa. Pressão alta nada mais é do que você ter muita pressão no seu vaso sanguíneo. Ou seja, o vaso está cheio de sangue, está apertado, devido a várias causas. A maior causa de pressão hoje, pressão alta no Brasil e no mundo, eu acreditaria que seria estresse. As pessoas estão vivendo num ritmo de vida acelerado, com pensamentos acelerados, querendo bater metas, querendo se preocupar demais e sentir de menos a vida. Então as pessoas estão num ritmo acelerado e não tem tempo nem para respirar. Isso é uma causa. Existem outras causas, como deficiência de magnésio, mineral. Ninguém fala nisso. E acha que pressão alta é sempre genético. Genético tem causa, sim, a questão genética é muito importante. Mas não só isso. Falta de sol, deficiência de vitamina D3 causa também pressão alta. Excesso de insulina no sangue. Então, você comer muito açúcar e carboidrato leva também a pressão alta. Existe uma crença de que as pessoas, o hipertenso não pode comer sal e o diabético não pode comer açúcar. Mas não é assim. O hipertenso também não pode comer muito açúcar também. Então, existe o hipotiroidismo, pode levar à pressão alta também. Sedentarismo, cigarro, noites mal dormidas, álcool em excesso, porque o álcool normal, uma dosezinha diária, é até bom. Né? Não, você não pode exagerar. Se você tem problema de alcoolismo, você não pode. Claro. Mas então, são essas causas. Então a gente já viu algumas causas, né? E se você tem causas associadas, né? Se você tem fatores associados, como se você não faz nenhum exercício físico, se você come absurdamente coisas que são ruins para o seu organismo, se já tem um fator genético, é daí que explode de uma vez, né? Queria saber, Angélica, você falou com 18 anos, assim. Sim, meados dos 18 anos que eu fui ter uma noção. Não. Olha, eu lembro assim, eu recordo que com 17 anos eu tava tocando, que eu tinha uma banda e eu tocava muito... Você toca o quê? Violão. Olha, que legal! A gente tenta, né? Mas enfim, e eu tava tocava muito no Rebanhão da minha cidade. E eu lembro assim que era tarde, eu tava aquele calor intenso e eu comecei a sentir aquela dor na nuca, meio tonta e não conseguia me sentir bem no local. E foi onde eu fui na unidade móvel que tinha no local ali e fui aferir a pressão e ela deu lá os 18,9. Nossa! Então foi a primeira vez assim, então começou. Desde então que daí eu comecei a perceber que aqueles sintomas que eu estava sentindo tinha a ver com essa E o médico alteração. falou o que pra você? Então, para falar a verdade, a gente não acorda muito pra vida logo de cara, a gente acorda só depois que tem na maioria das vezes quando tem um susto. E então eu não ligava muito, achava que era só ali tratar ali na hora e pronto. E isso foi sucedendo, vários fatos. E eu tenho um problema com o hipotireoidismo, que foi que o doutor citou. Então uma coisa foi acarretando, foi associando. E eu fui a um médico e aí foi onde ele disse que eu precisava fazer o uso do medicamento para fazer o controle da pressão. E também mudar, que eu acredito que seja o mais importante, que é o que faz com que eu esteja aqui hoje falando, é mudar a rotina, né, como o doutor disse. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem um medicamento que deve ser um medicamento para o momento e também um tratamento, mas a pessoa precisa mudar um pouco, porque senão ela não vai, a pressão não vai baixar, não é? Maria Cândida, é uma coisa muito interessante a questão da pressão alta, porque o que é que nós vemos hoje na nossa medicina atual? Eu luto diariamente contra isso. É que as pessoas estão sendo muito tratadas por remédio. É assim, doença tem um remédio específico. Você tem pressão alta, então você vai tomar um determinado remédio para hipertensão e você vai viver a vida inteira com isso. E não é assim. Se você tem pressão alta em casa, saiba que você, em 99%, tem cura. Agora como? Cuidando primeiro da mente,
A mente é importantíssimo. Então, se conectar a você mesmo, melhorar a ansiedade, depressão, estresse e angústia. Primeira coisa. Segundo, se conectar espiritualmente a algo. Então, se conecte espiritualmente a alguma coisa, se conecte às pessoas, a Deus, ao Criador, a Nossa Senhora, se conecte. Terceiro, é uma alimentação balanceada, tirar todos os venenos que nós vamos falar aqui, todos os venenos e exercício físico. Vamos falar desses venenos? Porque Vamos, sim. estão aqui na nossa frente. Várias coisas eu gosto. Eu vou te falar que eu gosto. Tem uma bolachinha aí que eu adoro, mas as nutricionistas falam que não pode de jeito nenhum, né? Requeijão também? Eu sou do princípio que tudo que vier do leite, você deve evitar. Existem pessoas que falam o seguinte, eu sou intolerante à lactose. Na verdade, nós seres humanos, nós nascemos para beber água do leite do peito da nossa mãe. Não tem nenhum ser vivo que beba leite de outro bicho. Mas o ser humano inventou essa história, devido a questões comerciais, que ele tem que tomar leite de vaca. E o leite de vaca, ele é um mal pra gente. Mas essa história de intolerância não é muito moda também? Não. Porque todo mundo virou intolerante de repente, Na né? verdade, a verdade verdadeira é que todo mundo é intolerante. Apenas alguns são mais e sentem. Mas se você tirar o leite, eu desafio você em casa, tirar o leite, durante 10 dias e experimentar como vai ficar teu organismo, o que você vai sentir sente mais como? leveza, vai sentir o intestino mais livre, vai dormir melhor à noite, a digestão vai ser mais fácil. Porque imagine você, um intestino digerir o leite de outro bicho que não é o seu. E todos os derivados de leite? Todos os derivados. E isso aqui, principalmente, que é industrializado. Isso aqui tem produtos químicos para conservar. Tudo que é industrializado Sim, sim, realmente faz mal. Tem esses molhos, acho que é molho inglês, que eu também gosto muito, Todos né? esses molhos, principalmente o molho de Tabasco, tudo. Não, tabasco não, mas Não. a maioria dos molhos, principalmente molho para comida japonesa, tem muito Sei, sódio. shoyu. Shoyu. Tem Adoro, muitos- nem o light. Light também tem sódio. Mas... Talvez tenha... Tenha menos sódio isso. do que... O light, ele quer dizer que tem 25% a menos de algo. Só que a gente não sabe, então nós precisamos olhar rótulo para saber o que é que tem 25% a menos. Só que isso é difícil para a população estar lendo o rótulo. Então, o shoyu, por exemplo, o molho de comida japonesa, tanto o molho tem sódio da hipertensão, como o arrozinho é rico em açúcar. Então as pessoas comem japonês, comer japonês que é saudável, não é. Se você comer o peixinho só, tudo bem, mas isso aqui Tá, não. enlatados, a gente tá vendo Enlatados, mesmo. isso é um veneno, uma bomba atômica. Por quê? Porque aqui tem sódio, então as pessoas, tem gente que come milho, e aqui tem alumínio da lata. Sei. Esse alumínio, meus amigos, vai para o cérebro, causando Alzheimer, Parkinson, vai também, não só, vai para o organismo inteiro, piora a pressão, vai para os ossos, causando osteoporose, enxaqueca, e o sódio que vem aqui dentro, você precisa pelo menos, se você quer se matar um pouquinho, você pelo menos joga isso aqui e lava. Mas o ideal mesmo é comer o milho da espiga. Então, mas às vezes a pessoa fala assim, é só uma lata, uma vez por semana, Não, tudo uma vez bem. por semana é muito forte. Então, já que vai comer o milho, melhor é você comprar no supermercado um milho em espiga. Abre a espiga, tem aquele cheirinho do mato, do sertão. Você Eu vai se gosto de ir conectar- à praia e comer o milho. A gente tem lá, doutor, salsicha, salame, queijo, que é uma delícia, com uma cervejinha, né? Não isso. agora de manhã, mas é uma delícia, não é? Isso aqui também é sódio demais. Tudo que tem sódio aumenta a pressão. Então, o sódio traz água para os vasos e aumenta a pressão. Então, tudo isso aqui é a velha tábua de frios, que o pessoal acha que tá muito chique. Tomando um vinho tal, reserva e tal. Aí bota isso aqui. Então, você está se alimentando muito mal e no outro dia não sabe porque está com dor de cabeça. Foi o vinho. Não, foi isso aqui que você comeu. O vinho não faz tanto mal, o vinho faz bem, tem resveratrol, anti-envelhecimento, antioxidante, mas isso aqui, principalmente, queijo amarelo. Então, a processado. partir de agora, Angélica, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar bastante vinho e comer comer menos. menos. Isso, é muito melhor, muito melhor. Bom, doutor, falamos um pouco das causas, do tratamento que é com medicação a princípio, mas o senhor fala que alimentação e exercício físico são os grandes aliados, Isso, né? Que não é isso. segredo para ninguém, mas ninguém Isso, consegue não fazer. é segredo para ninguém. A grande questão é que o profissional da medicina tem que investir tempo no paciente e dizer para ele, você não precisa usar esse remédio para pressão a vida inteira. Você vai introduzir outras coisas na tua vida. Como Hipócrates, o pai da medicina, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Você vai poder fazer isso. Com exercício físico, cuidados da mente, cuidados da parte espiritual e emocional, você vai sair do remédio da pressão. Só que aos pouquinhos. Não quero que você em casa agora pegue o teu remédio para pressão, rase agora, não pode.
Então você tem que entender que existem 3 medicamentos que você não pode parar de uma vez. Remédio para pressão, remédio psiquiátrico e corticoide. Senão você vai ter algum problema súbito. E cuidar da alimentação. Né? Angélica, como que você conseguiu mudar a sua... Você mudou um pouco o seu estilo de vida, sim, né? Foi um choque que eu recebi de um doutor há uns 3 anos atrás, 2014, na verdade, final de 2014. Eu comecei a sentir alguns choquinhos, assim, nos dedos e ia ver, era tipo um vasinho, alguma coisa estourando em mim. Aí eu pensava assim, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo no meu organismo. E eu não tinha o mesmo condicionamento físico que eu tinha quando eu era mais nova, que eu sempre gostava de praticar esporte, tinha uma rotina bem gostosa mesmo em relação ao esporte, natação, futebol, vôlei e assim por diante. E por conta da rotina de faculdade, de trabalho, fui me perdendo com isso. E um pai também que tinha um problema, inclusive era hipertenso. E nessa eu fui para um médico justamente por conta desse susto. E o doutor falou assim pra mim, você tem filho? Eu falei assim, não tenho, doutor. Mas você tem alguma criança na tua família que você gosta muito? Tem, o meu sobrinho afilhado. Aí ele perguntou quantos anos ele tem. Eu acho que ele tinha uns 6 anos, 5 anos por aí. E eu falei a idade, ele falou assim, pois bem, você não vai conseguir, se você não mudar a tua vida, você não vai conseguir ver esse menino com 15 anos. Acabou comigo. Eu saí em choque, pensei, nossa, eu acho que a luz do túnel, o fim do túnel já tá próximo pra mim, né? E foi onde eu levei um choque, assim mesmo, na mente. Fiz um desafio com uma amiga em 2014. E de lá foi um tapa na minha cara. Mudei, entrei numa rotina de exercício que eu não abro mão. Nem que se for para eu fazer sozinha e correr na avenida e caminhar, não abro mão, porque eu estava até no camarim conversando com o doutor. Eu tenho um problema com ansiedade. E a ansiedade faz com que a gente recorra a esses prazeres instantâneos que a gente acaba comendo. Que é ótimo, né, doutor? Sim. Não falar, isso aqui é horrível. Eu não adoro comer uma bolachinha recheada, mas não é verdade. E quando meu pai estava doente, era aquela euforia de tentar ajudá-lo. Imagina, aí fica mais ansiosa. Estava sossegado, aí eu ia comer alguma coisa que desse aquele prazer instantâneo. E nisso a gente vai se perdendo, né? E hoje, graças a Deus, eu sei que eu não estou ainda no peso ideal, mas a minha resistência, meu condicionamento físico... E a sua pressão como tá? Minha pressão tá ótima, graças a Deus. Bom, eu quero chamar o WhatsApp para vocês, vou pedir uma licencinha para vocês, doutor. E, bom, quero esperar suas perguntas, o que você tem dúvida sobre pressão alta, vamos colocar aqui na tela, né? Vamos aproveitar esses 2 entrevistados que são ótimos, Angélica animada, doutor também. Olha quem Tinha fala. que ser lá do Ceará, né? Ceará, nosso Nordeste. Vamos ver se tem alguém do Ceará que escreve pra gente. Pode rodar aí no nosso plasma, por favor. Vamos lá. De Campos do Jordão, até aqui perto. Quais os cuidados, Rebeca, quais os cuidados que ela teve quando descobriu que tinha... você, hipertensão. Angélica, seus pupilos de Campos do Jordão. Obrigada, Rebeca. Minha aluna. Sua aluna. Então, quais cuidados que você descobriu? Primeiramente, né, a questão com a alimentação. O primeiro cuidado que eu tinha que ter era... Eu aprendi a ver, a ir ao supermercado e olhar o rótulo. Foi o primeiro cuidado que eu comecei a ter. Às vezes eu vou ainda com a minha mãe e falo, olha, isso daqui... Às vezes eu vou comprar um polvilho, doutor. Não vou pegar isso aqui que tem tal... O que tem que ver exatamente? Eu acho o seguinte, que você tem que optar em duas coisas. Aqui é o show, entre duas né? coisas. Primeira, existe uma coisa chamada alimento e existe uma coisa chamada produto alimentício. Alimento não tem rótulo. É banana, goiaba, maçã. É na feira. Esse você não precisa ler nada. Você vai olhar e você não tem rótulo em ovo. Então, o que não tem rótulo, você pode comer bastante bem. Agora, começou com rótulo, aí você tem que aprender. Você tem que olhar, ver quanto é que tem de sódio. Tem carboidrato, por exemplo, aqui é 0%. Então tá bom, 0% aí, de carboidrato. De carboidrato. Mas é de cima Mas pra baixo? Mas o sódio a gente tem, deixa eu ver... 370 miligramas, sódio, né? 15%, eu não sei, mas eu não entendo direito, como que eu vejo esse rótulo aqui, doutor? Não sei se é ignorância. Você vai ter que se inscrever no meu canal e começar a estudar. Tá, o canal dele, deixa eu ver aqui, é Dayan Siebra, doutor Dayan Siebra com Y. A gente vai ter que estudar sobre nutrição, vai ter que começar a conhecer, mas assim, faz o máximo possível para não comer alimento com rótulo. Tá, por exemplo, mas e se tem muito sódio também? Se tem muito sódio, sai de perto. Mas, doutor, uma vez eu ouvi dizer que tem um esquema em relação ao primeiro item que é marcado
É de cima para baixo, de baixo para cima que se analisa? Isso, você pode analisar de cima para baixo, mas às vezes tem rótulo que esconde. Tem rótulo que esconde o que não quer mostrar. Então, o melhor é você fazer o mais prático. Ah, eu preciso de sódio, eu preciso de minerais. Você tem sódio no sal rosa. Então, você não precisa estar comendo essas porcarias. Gente, nada disso aqui é necessário para viver. Nada disso aqui. Nada disso então, aqui. Quem tem criança gosta muito disso daqui, né? Isso aqui. Quem tem criança gosta muito. Eu já comi muito isso aqui com requeijão, então fica Adolescente. Liso. É facinho, rápido, em qualquer lugar. Você tá na praia, mas isso é um veneno. É porque essa massa, ela faz em 3 minutos, porque ela já foi pré-frita. Então já vem com gordura ruim. Né? Imagina gordura trans, vem com gordura já, óleos oxidados. Aí vem, esse é o maior veneno, que é o tempero. Então o cara olha só, você pega isso aqui, era como eu fazia na adolescência. Então, você morava sozinho, tudo. Sozinho, quem mora sozinho... Liso, tinha que fazer uma coisa rápida. Aí, liso que eu falo, não sei se vocês chamam liso, é dinheiro, sem dinheiro também, né? Jogava isso aqui, aí no final vem pra completar, ketchup, que também tem muito sódio. Então ketchup também tem muito sódio, então complica você, isso aqui é uma bomba para É isso aí. Vamos ver a pergunta da Liu. Bom dia, Maria Cândida, um abraço, querida. Tenho dúvidas sobre o assunto. A pressão alta sempre tem sintoma de tontura? Salbar a Bahia. Um alô, os baianos. Liu, muito interessante a sua pergunta, porque a pressão alta, os maiores sintomas são peso na cabeça, aqui na nuca, a pessoa constantemente sentindo um peso. Eu digo isso porque eu já fui hipertenso. Então, já foi hipertenso? Eu hoje tenho 43 anos, mas aos 35 eu tinha uma saúde muito pior. Mesmo como médico? Mesmo como os médicos são os que menos se cuidam. Não é verdade. Sim, eles sabem disso. Que se por acaso estiverem assistindo, porque essa hora estão todos trabalhando, não tem tempo para assistir nada. Então, mas dá para assistir no YouTube depois? Depois assiste. Eles sabem disso. Nós somos os que menos nos cuidamos, não fazemos exames, deixamos a barriga crescer. Olha, doutor, o professor entra nisso daí, viu? Professor, mesma coisa. A jornalista também, todo mundo. Então, fala o que sente. Peso na cabeça, peso na nuca, tontura e dor de cabeça, mas principalmente aqui atrás. Mas você pode não ter nenhum sintoma e ter a pressão alta, são os casos piores, que é assintomático. Então você precisa ir ao cardiologista pelo menos de 2 em 2 anos, caso você tenha menos de 35 anos. Tá. Se você tem mais de 40 anos, você tem que ir todo ano ao cardiologista. E geralmente fazer um exame chamado mapa da pressão, que você leva para casa um aparelho e mede durante 24 horas. Por que isso? Porque uma jovem como essa chega no médico, ela vai estar nervosa. Ela vai estar ansiosa. E aí a pressão vai subir. E você não pode dar um diagnóstico de pressão alta só porque a pressão subiu uma vez. Então você vai ter que fazer todo o histórico, né? Agora, esses aparelhinhos, vamos falar desses aparelhinhos de pressão. Ajuda um pouco. É bom ter. Quando se tem mais idade, tem que ter. Porque também tem um neurótico da pressão, né? Tem as pessoas que são tudo a pressão. Vamos medir a pressão, vamos medir a pressão. Também não pode ficar assim, não pode ficar, porque você, às vezes, só em colocar o aparelho, a pressão já subiu. Eita, vai dar alto. Vai dar alto sim, você está nervoso. Sim. Principalmente a ansiedade, ela eleva a pressão que a gente chama de sistólica, que é a máxima. Então você olha uma pessoa que tem a pressão sistólica, aquela máxima, alta, e a outra mais baixinha, geralmente é ansiedade, estresse, ou então uma pessoa muito idosa. Mas é importante ter um aparelho em casa, de preferência aquele maior que vem aqui acima do braço. Tá. Aqueles daqui, eles perdem um pouco a veracidade. Então, e uma vez por dia tem um horário específico? 2 vezes por dia, se você é hipertenso, 2 vezes por dia, média de manhã, final da tarde, depois de um estresse, né? Mas não fica aquela paranoia, geralmente a gente vê as senhoras e a filha sozinha em casa, preocupada com a mãe, adoecendo a mãe muito mais do que a doença dela. Então você fica estressando uma pessoa olhando a pressão todo o tempo. Né? Então tem que ter muito cuidado. Às vezes nossos filhos fazemos isso mesmo. Vamos ver de Carolina de Juiz de Fora, Minas Gerais, hipertensão e estresse, qual a relação? Já falei. Relação é direta. Direto, o estressado tende a ter pressão alta. Olha, o perfil do meu paciente estressado é o homem acima de 35 anos, querendo ganhar dinheiro, trabalhar, barrigudo e começando a engordar e estressado. E sem tempo. Esse é o cara hipertenso. Menopausa auxilia nesse momento? Menopausa piora tudo no organismo. Seria outra pauta de outro programa. Não, a gente fala. Falamos sempre de menopausa aqui, mas nunca acaba. Não acaba. Nunca acaba. É que nem alimentação, exercício físico, nunca vai acabar. É bom porque a gente tem emprego, né? Então, menopausa. Menopausa é terrível porque quando a mulher entra na menopausa, ela perde todos os hormônios que a protegiam.
principalmente o hormônio... Mas com a reposição hormonal, não. E você fica maravilhosamente linda e saudável. Mas você tem que repor com hormônios que a gente chama isomoleculares, hormônios parecidos com os seus e na dose certa, na quantidade certa. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é assim, uma reposição hormonal, cara crachá. Você olha, aí dá o mesmo hormônio para todas as pacientes. Fica mais fácil, né? Mais fácil. Não. Então, hoje a gente tem que mudar todos mais os fácil paradigmas. para o médico, não para médico, gente, né? E às vezes até para o paciente, porque é difícil ele achar que vai pegar uma bombinha, esfregar na pele. Então, ele prefere tomar aquele comprimido rápido, prático e fácil. E às vezes nem é mais barato. Porque uma progesterona, por exemplo, chamada isomolecular, ela hoje, um mês de progesterona custa R$20. Baratíssimo para você ter uma saúde, ter uma boa qualidade de vida depois da menopausa e não ter pressão alta. É maravilhoso. Um dia a gente vai falar disso daqui, tá? Vamos ver aqui o Fábio. Bom dia, estou assistindo o programa e tenho pressão alta, mas oscilante no transcorrer do dia. Boa pergunta. Fiz os exames requeridos pelo médico e não deu hipertensão. Devo continuar tomando os remédios? Estou passando por uma fase de luto. Pode ser questão somente psicológica? Pode sim, Fábio. Eu não te aconselho suspender remédio. Você tem um médico que está te acompanhando, eu te aconselho continuar com o médico, mas procurar algum auxílio terapêutico. Principalmente um psicólogo, semanalmente, para trabalhar esse luto. Porque é muito difícil. Fazer yoga, meditação. Então, uma pessoa que tem pressão alta, ela precisa desacelerar. Ela precisa de meditação, ela precisa de yoga, ela precisa de pilates. Mas eu quero treinar, malhar e ficar fitness. Faça isso, mas faça também essas outras coisas. E quantas vezes por semana, mais ou menos? Treino. Treino. O ser humano precisa treinar 5 dias por semana. Não tem aquela historinha, eu faço 2 dias, 3, não. É 5 dias. E vou te dizer por quê. Trabalhos científicos mostram que se você treina 5 dias por semana, você vive 16 anos a mais do que quem não treina. Se você treina 3 dias por semana, você vive 8 anos a mais do que quem não treina. Ou seja, por causa de 2 dias por semana... Quem não treina nada... Quem não treina nada tende a viver menos. Porém, isso tudo é uma questão muito misturada, tem a genética por trás. Existem trabalhos que mostram o seguinte, que você nem precisa treinar. Eu não estou dizendo que você não treine, mas se você trocar seu carro por uma bicicleta, não subir mais o prédio de elevador, brincar com o cachorro, aí você vai ter muitos benefícios, que não é só o treino. Porque não existia esse conceito de ginástica, de treino, até quando eu era pequena, não tinha essa coisa de academia e tal. Foi nos anos 80 que a gente começou. Máquina Apollo, lembra? Lembra dessa máquina Apollo, não? Máquina Apollo? Você não conheceu isso aí, não? Não. Máquina Apollo era uma máquina, a atividade física o pessoal chamava, eu vou para Apollo. Não. Então eu sou bem mais velho que você e eu acho que você não conhece isso aí. Não parece. Bom, a gente tem várias perguntas no WhatsApp, mas eu vou pedir para encaminhar para o senhor. Vou dar o YouTube também, porque lá no YouTube parece que você fala um monte de coisa. Todo dia nós temos um vídeo, inclusive hoje temos um vídeo sobre digestão, os 6 alimentos que ajudam na digestão. Então, todo dia nós postamos vídeo. Quais são eles? Já quer saber antes? Não, então não vou deixar. Vou deixar aqui para assistir no YouTube. Dr. Dayan Siebra, muito obrigado. Ele é vascular e ortomolecular. Né? Quero falar mais sobre ortomolecular também. A gente marca. O site é www.dedidadosdesapolife.com.br. Esse DS Life é um método que nós criamos em forma de curso e treinamento. Que a gente faz pelo Brasil inteiro. São 3 dias de imersão para mudar a mente. Mas quem quiser falar com você, como que... Geralmente Instagram é o quê? Dayan Siebra. E no YouTube Siebra. a gente geralmente tem uma interação muito boa com as pessoas. Ok. E quero agradecer a Angélica Guimarães. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter contado a sua história. É importante para as pessoas saber os sintomas, e também essa mudança de atitude. Que a gente não sabe a gente sabe que é todo dia. Né, doutor? Não é uma coisa assim, conseguimos, foi daí, porque a gente senão não tem graça a vida, né? Sim. A gente tem que ir construindo. Eu acho que o bacana, assim, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade, porque os meus alunos me incentivam muito. Né? Então a gente sempre troca experiência. Eu tenho alguns alunos que praticam, que frequentam a academia, outros que gostam dessa parte de saúde. Então a gente conversa muito sobre isso. Então são os meus alunos de Campos do Jordão, da Escola Camargo Freire. E, assim, eu gostaria até de deixar um grande abraço para eles. Né? E dizer, assim, para todos que estão, foi até o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, é dizer que nada é perdido.
Eu acho que o remédio, ele é sim funcional, mas aqui é o tudo. O controle Se remédio da não ansiedade. fosse positivo, não existiria, né? A tecnologia, todo o estudo é importante. Mas os grandes sábios, né? É que a gente não tá nesse nível ainda, mas eles usam a mente e acabou, né? Só que ainda temos um E eu ainda tenho a minha mamãe, né? A minha mamãe para me ajudar na marmita, para cozinhar a marmitinha ali certinho, fazendo as marmitas de acordo com o que o doutor falou também, a dosagem do sal tudo certinho, até o sal já troquei lá em casa por aquele sal rosa. E usando tudo corretamente agora para isso viver aí. mais para meus sobrinhos. É isso aí. Um beijo, doutor. Felicidade. Volte Obrigado. várias vezes. Tchau, tchau. Você também, Angélica, Obrigada. muito obrigada. Um Eu que beijo para os seus agradeço. alunos. Tá?